O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória. Caro diácono Olamir, querida irmã Dilma, catequistas, catequizandos, amado povo de Deus, quem aqui hoje, nessa noite de sábado, precisa de paz? Levanta a mão. Pode levantar sem medo, que só de levantar a mão já é libertação. Pode baixar. Quem aqui nessa noite de sábado precisa de serenidade na alma? Levanta a mão. Pode levantar que é libertação. Baixa. Quem aqui nessa noite de sábado, olha, presta atenção que agora você vai levantar correndo a mão. Precisa de paciência. Levanta a mão. Oi? Amém. Amém pela sua coragem. Você merece até uma salva de palmas por essa coragem. Dá uma salva de palmas, isso mesmo. Não tem como acontecer nada na vida de um cristão, de um filho de Deus, que não tem coragem de assumir as suas necessidades. O problema é quando nós colocamos as nossas necessidades numa lista hierárquica. E aí, corremos o risco de colocar as necessidades verdadeiras, autênticas, profundas, abaixo de outras necessidades que até temos, mas são menos importantes que estas. Esse é o problema. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu quero que você reflita do fundo do seu coração a resposta. O padre não quer saber sua resposta. O padre não está podendo, nesse momento, saber a sua resposta. Depois a gente pode conversar uma outra hora. Mas o padre te propõe, com esta pergunta, uma reflexão sincera sobre você mesmo. Ou sobre você mesma. Ok? O padre vai dar uns segundinhos aí para você dar uma pensada. E aí, de acordo com o que você está vivendo, a vida que você está levando, as decisões que você está tomando, você vai saber a resposta com certeza, porque nós estamos sob a luz do Espírito na missa. Aqui é o Espírito que governa, o Espírito Santo. Então ele vai te iluminar. A pergunta é, e a base é o refrão do Salmo que cantamos junto com a Fernanda, né? E o seu pai. Quem sustenta a sua vida? Reflexão.
Amém. Se a sua resposta foi Deus e foi sincera, graças a Deus. Se você percebeu que você até queria que a resposta fosse Deus, mas ultimamente você tem percebido que o sustento da sua vida tem sido outras coisas, meu irmão e minha irmã, acorda. Está na hora de acordar. Porque não tem causa maior de desordem no coração e na alma que um ser humano que deposita o sustento da tua vida em outras coisas que não sejam Deus. Porque todas as coisas que não sejam Deus ou que não venham dele são coisas passageiras como nós. E elas acabam. E aí nós vamos precisar ficar trocando de sustento todo dia. Porque pode dizer que hoje o meu sustento seja o meu marido, mas ele vai morrer um dia. Pode ser que hoje o meu sustento seja a minha esposa, mas ela vai morrer um dia, sabia? A mulher também morre. Parece que não, né? As mulheres, elas têm um gás, né? Uma força, fazem 70 mil coisas ao mesmo tempo e parece que nunca vão morrer, mas elas morrem. Até elas acreditam que não vão morrer de tanta coisa que faz. Mas elas também vão morrer. Pode ser que você, pai e mãe, hoje, tenha uma relação obcecada pelos seus filhos, nada equilibrada. E coloquem o sustento e a justificativa de tudo o que fazem nos filhos, até fugindo de assumir o que fazem de errado, culpando os filhos. E o padre vai te dizer uma coisa: uma hora ou outra, ou antes ou depois de você, pode acontecer que o seu filho também te falte. É triste, muito triste, mas pode acontecer. Então, meus irmãos, está na hora da gente poder colocar a nossa vida no lugar que deve ser colocado, e a nossa vida precisa estar sendo sustentada por Deus. Senão, acontece o que está acontecendo nas comunidades do tempo de Tiago, por ele fundadas, e que hoje ele está tentando abrir os olhos das pessoas. Ele está dizendo: inveja e rivalidade que está acontecendo entre vocês está denunciando que vocês estão com almas perdidas, almas desordenadas, fios desencapados no seu coração precisam ser encapados, fios arrebentados na sua alma, na sua história, precisam ser remendados, se não trocados por novos, para que a sua vida interior pare de te provocar essa agitação tão grande, que você manifeste isso por meio de inveja, por meio de rivalidade, por meio de julgamento, por meio de agressividade, por meio do pecado, por meio da depressão. E aqui o padre não está culpando ninguém de ter a depressão, mas nós precisamos muito recuperar o sentido da vida. E o sentido da nossa vida nós a encontramos em Jesus Cristo. Só que para nós recuperarmos o sentido da vida em Jesus Cristo, é preciso que antes a gente tenha a intenção de que o Senhor seja o nosso único sustento. Único sustento, isso mesmo. A criança já fez aqui, ó. Não é à toa que as crianças hoje estão no Evangelho para nós, por causa da sinceridade e da estrutura de pureza que uma criança manifesta para nós. Não é que a criança não tenha nascido sem o pecado original. O batismo apaga, né? Mas a criança, na sua inocência, ainda não contaminada pela complexidade da vida que nós levamos, porque a nossa vida é um complexo só, que a gente nem dá conta. A verdade é essa. A gente finge que dá conta, mas a gente não dá conta. E aí, uma criança vem e fala para nós qual é a estrutura de vida que precisaria ter sido conservada. Porque uma criança não tem nada além da confiança nos pais. Nada. A criança não tem mais nada além disso. O que uma criança tem além disso?
A criança não tem preocupação com os boletos, a criança não tem preocupação com o horário de trabalho, a criança não tem preocupação em fazer comida, a criança não tem preocupação em procurar casamento, a criança não tem preocupação com mais nada. A criança vive a fase da total dependência. E é a coisa mais bela se nós queremos ver essa fase da criança como uma fase recorrente da nossa vida em relação a Deus. O que é o ser humano sem depender totalmente de Deus? É um ser humano vacilante, instável, contaminado por qualquer coisa que viva ou faça. Outras coisas e outras quaisquer coisas sempre serão mais importantes do que Deus, quando o ser humano tenta dividir a responsabilidade da sua salvação com outras coisas. E aquele que tem a responsabilidade da salvação, meus irmãos, ele já cumpriu com perfeita responsabilidade o seu dever, que é Deus. Então o que falta? O que falta para nós olharmos hoje para uma primeira leitura e enxergarmos que o fato de vivermos provações na nossa vida, de vivermos dificuldades, não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, o livro da sabedoria vai dizer para nós que aquele que é justo, ou aquele que procura ser justo, ele vai ser provado, ele vai ser tentado, ele vai ser desafiado. E vamos combinar uma coisa aqui: como um ser humano consegue progredir na vida em qualquer instância dela? Pode ser na profissional, na intelectual, na espiritual, na afetiva. Como que um ser humano consegue progredir na sua vida se não for desafiado? O ser humano que não aceita um desafio na vida é um ser humano que está assumindo para si uma mesmice, e quem escolhe viver a mesmice, quem escolhe fugir da provação, da tentação, não consegue fazer a experiência de uma alma fortificada, porque uma alma se fortalece na medida que é provada, e na medida em que é provada, a escolha de se passar por essa provação seja a escolha de estar sustentada por Deus. Não tem outra maneira. Não tem. E aí no evangelho de hoje, para encerrar a nossa reflexão, o Senhor conseguiu um tempinho com os discípulos. Coisa mais rara, né? Se a gente acompanha a trajetória de Jesus nos seus 3 anos de vida pública, pelos evangelhos, nós percebemos o esforço de Jesus de tentar ficar a sós com os seus 12. E não conseguia de jeito nenhum. Porque se as pessoas sentissem o cheiro de Jesus em algum lugar, era uma multidão correndo atrás dele. Atrás de cura, atrás de libertação, atrás de comida, atrás de um monte de coisa. E o Senhor aproveita que está caminhando para Cafarnaum e ninguém descobriu ainda. E diz para ele: vamos aproveitar para conversar. E aí ele fala uma coisa muito importante para os discípulos. Ele diz para os discípulos, ele fala isso por 3 vezes ao longo do evangelho. E uma dessas ele está falando hoje. Ele está dizendo: olha, é o seguinte, vou mandar real para vocês. Vou mandar braba. Eu vou morrer. Não tem como eu continuar sendo fiel à minha missão sem passar pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Então eu vou morrer por causa da missão. Porque eu tenho algo maior para ser vivido depois. Eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E a primeira coisa que eles fazem no evangelho de hoje é substituir a importância do anúncio de Cristo por uma conversa fútil. E presta atenção, irmãos, porque pode ser que muita coisa na sua vida seja explicada, porque você também, sem perceber, está substituindo coisas verdadeiramente essenciais por coisas fúteis. Eles substituem
autenticidade por futilidade. O Senhor está falando do mistério da fé mais profundo, o mistério da redenção. Eu vou morrer e ressuscitar. O Senhor fala isso 3 vezes, eu vou morrer e ressuscitar, em outros momentos. E nos 3 momentos ele encontra problema. Semana passada Pedro disse, não Senhor, pelo amor de Deus, não vai acontecer com o Senhor não. E Jesus fala, sai de mim Satanás. Eu vou morrer sim e vou ressuscitar. Só assim para vencer a morte. E hoje de novo. E ele encontra a mesma resistência. Porque a capacidade de substituir coisas verdadeiras por futilidades é muito grande. E aí o que eles abrem mão e vão discutir? Quem será que vai ser o primeiro na lista de Jesus? Quem será? O Senhor se cala e no momento oportuno pergunta a eles, o que vocês estavam discutindo mesmo pelo caminho enquanto eu falava de coisa séria? O que estava distraindo a atenção de vocês? O que estava distraindo a vida de vocês? O que estava desfocando vocês? O que estava tirando seus olhos daquilo que deveria estar puxando a sua atenção? Eles não falam, mas o Senhor diz, é o seguinte, vocês estão querendo saber quem vai ser o primeiro na minha lista? Ou quem vai ser o primeiro para o reino de Deus? Para de ser fútil, arregaça as mangas e aprende que a vida de vocês só tem sentido se ela for colocada a serviço do próximo. Enquanto você não quiser viver uma vida de doação pelo próximo, esquece de céu, porque ele não será possível para você. Meu irmão, minha irmã, acorda. Acorda. Se você não faz nada por ninguém, acorda em nome de Jesus, porque essa palavra é profética para nós. Para de desejar o céu, se você não deseja servir ao próximo. Porque são 2 coisas que têm que caminhar juntas. Você não chega no céu se você não coloca a sua vida em prol do outro. Por isso existe igreja. Não é para outra coisa, é para isso. Então peçamos à Virgem Maria, nossa querida, amada Mãe, e a São José, nosso amado Pai, que do céu interceda por nós, para que nos acorde, para que nos desperte, para que nós percebamos o quanto nós precisamos de mudança ainda, para que não percamos o céu jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.